Bom dia! Então, a gente vai falar do capítulo 18 agora, que é o capítulo de cultura, e começa com uma frase do Jeff Bezos, que fala que as pessoas precisam de uma cultura que valorize ideias simples e inovadoras. E eles já começam falando que a cultura é fundamentalmente baseada na estratégia e que os líderes eles devem ser obcecados pela cultura para que ela funcione. Também tem alguns pontos bem interessantes, assim, que são, a gente já trouxe antes e daí voltam agora, que a questão dos OKR serem caminhos para as prioridades e para ajudar a percepção dos líderes a ser melhor, e o CFRs, né, que então é conversa, feedback e reconhecimento, que ajudam a garantir que essas prioridades elas sejam cumpridas. Outra coisa que eu achei bem legal é que para construir, tá, beleza, a gente fala muito de cultura, mas para construir essa cultura positiva, muitas vezes a gente te pergunta como, e aí ele fala que precisa dos OKRs e dos CFRs, senão isso não vai ser colocado em prática. E que através do alinhamento das equipes para trabalhar em direção aos objetivos em comum e também da união por meio de comunicações leves e orientadas, as coisas fluem. E que cultura e alinhamento de metas são parceiras naturais na busca pela excelência operacional. Então, que tudo que ele trouxe até aqui ajuda nessa cultura, já que a gente está dizendo cada vez mais que o resultado está atrelado à cultura, para que isso se tangibilize. E aí tem um conceito aqui que é do Andy Grove, né? Andy Grove, que é cultura é um conjunto de valores e crenças, bem como familiaridade com a forma como as coisas são feitas e devem ser feitas em uma empresa. E que o ponto fundamental de uma cultura corporativa forte e positiva, de uma cultura forte e positiva, é absolutamente essencial. E que a gestão tem que desenvolver e nutrir objetivos em comum, métodos essenciais para que exista confiança. E que existem várias formas, né? Mas que tem dois pontos ali que ele salienta, que é articulação. Então, falar, deixar bem expresso. E dois, e mais importante, é o exemplo, né? Camila sempre fala que o exemplo arrasta multidões, então é basicamente isso. Você fala e você faz. E aí você ajuda a construir essa cultura. Tem dois slides ali que são slides do Andy Grove, que ele mostra como foi feito e tal, né? Como foi construído os pilares da Intel. Então, entre esses pilares tem ali, né, o sistema de valores com foco nas pessoas, transparência, resolução de problemas e resultados, a disciplina, a propensão ao risco e a verdade e a integralidade. Então, esses pilares ajudaram aí a construção do estilo operacional e, consequentemente, da cultura da Intel. E aí, eu falei que eu amei esse capítulo, que tem na sequência um projeto Aristóteles, fala do projeto Aristóteles do Google, que foi um estudo interno. Eu já conhecia esse projeto, com 180 equipes, que eles queriam descobrir quais eram os pontos que faziam do Google, digamos assim. E eles perceberam alguns pontos, algumas coisas que não era as pessoas mais inteligentes, os mais incrivelmente incríveis que formavam os times melhores, com melhores resultados, melhores desempenho, mas era de fato os que tinham algumas características, e tudo isso aqui que ele está falando, que eu já vou falar dessas perguntas, forma o que depois, né, os estudos daí, outras pessoas criaram uma coisa chamada segurança psicológica. Então, segurança psicológica é uma coisa que está bem em alta agora, e até seria bem legal se o Fidel tivesse aqui, ele ia adorar. Que é um tema que a gente conversava bastante na do Homo, sabe? E é isso, né? Então, essa questão das empresas terem segurança psicológica
porque aí elas conseguem, de fato, ter ambientes diferentes. Então, só sintetizando e resumindo, é basicamente isso, né? Então, esses componentes aqui, estrutura e clareza, tem segurança psicológica aqui mesmo como um ponto, mas daí depois tudo isso, chegou à conclusão que tudo isso formava a segurança psicológica de fato. Significado de trabalho, confiabilidade, impacto do trabalho, são coisas que correlacionadas formam um time de alta performance. Então, tem algumas perguntas aqui com relação à estrutura e clareza. As metas, funções e planos de execução da nossa equipe estão claros? Com relação à segurança psicológica, podemos nos arriscar com essa equipe sem nos sentirmos inseguros ou envergonhados? E é bem importante falar que aqui inclui errar, porque errar faz parte do processo. E até se não tem tolerância ao erro, não vai ter as outras coisas meio que se apagam, sabe? Significado de trabalho. Estamos trabalhando em algo que é pessoalmente importante para cada um de nós? Confiabilidade. Podemos contar uns com os outros para fazer um trabalho de alta qualidade e em tempo hábil? Impacto do trabalho. Acreditamos fundamentalmente que o trabalho que estamos fazendo é importante? Então, esses são os 5 pilares aí, 5 perguntas que devem ser feitas. Então, o primeiro dele, né, a estrutura e clareza, ela está ligada a objetivos e aos resultados-chave, e os outros são facetas essenciais para uma cultura saudável. Então, juntos os 5 funcionam. E daí o desempenho máximo é o produto da colaboração e da responsabilidade, porque todos são responsáveis pelo resultado-chave. Então, individualmente falando, todos têm essa responsabilidade e junto forma esse time com o potencial de fato levado ao mundo. O que mais que tem aqui de interessante? Tem uma outra citação aqui de alguns outros autores, né, de um outro livro, e aí fala aqui que culturas de alta motivação, elas têm 2 elementos. Então, catalisações, que são definidas como ações que dão suporte ao trabalho, e se parecem muito com os OKRs, que incluem a definição de metas claras, autonomia, fornecimento de recursos, tempo suficiente, ajudam o trabalho, aprende abertamente sobre problemas e sucessos e tem essa troca livre, e cuidados, que são definidos como ações de apoio interpessoal, e tem uma notável semelhança com os CFRs, que são, né, o respeito e reconhecimento, o incentivo, o conforto emocional e as oportunidades de afiliação. Então, gente, não existe, assim, não tem como a gente separar o pessoal do profissional 100%, a gente é um só. Então, quando fala aqui desse cuidado, né, de ações interpessoais, eu penso muito nisso. E fala também aqui que em um lugar onde as pessoas têm conversas autênticas e obtêm feedback construtivo e o reconhecimento pelo que elas realizaram de excepcional, elas se tornam mais entusiasmadas, e o entusiasmo ele é contagiante. A gente até recentemente falou aqui na MIC sobre felicidade, e a gente estava falando sobre o quanto as emoções elas passam, então, e isso virtualmente a gente consegue sentir, não precisa estar fisicamente perto, então esse ponto é um ponto que a gente vê na prática, né? E o mesmo vale para o pensamento desafiador e o compromisso com a melhoria diária. Então, as empresas que tratam seus funcionários como parceiros valiosos são aquelas que têm o melhor atendimento ao cliente, então reflete lá na ponta. E elas possuem os melhores produtos e o maior crescimento de vendas, e claro que são essas que são mais propensas aí a vencer. E aí, tem aqui algumas questões que o RH, ele pode questionar para entender se está funcionando, né, seguir essa linha aí dos feedbacks, né, diz aqui que à medida que o gerenciamento ele é contínuo, as coisas elas fluem melhor. Então, perguntar se a pessoa está dormindo o suficiente, se ela já se reuniu recentemente com o seu gerente para discutir metas e expectativas,
se tem uma noção clara da carreira, se tem recebido desafio, motivação, energia, se tem se sentido confiante no que ela está fazendo. Então, fala que o feedback ele é um sistema para ouvir e que no mundo hiperconectado, como a gente está, não dá para esperar a pessoa estar insatisfeita, sair da empresa e ir lá meter o carro no Glassdoor, que é o site lá onde você consegue ver salários e feedbacks das empresas. E que precisa, então, capturar esses sinais assim que eles são emitidos. E fala aqui também que o pulso mede a saúde da organização em tempo real, corpo e alma, trabalho e cultura. Outra coisa que é bem legal é que existem... deixa eu ver aqui onde ele está falando. Ele começa a falar como é o nome? Da Coursera, do Coursera, né? E aí o Coursera, ele tem objetivos estratégicos primordiais da empresa que são colocados ali em 5 pilares, né? Então, o que eles citam como essenciais? Alunos em primeiro lugar, grandes parcerias, né? Grandes parceiros, pensar grande e levar a pedagogia adiante, cuidar dos companheiros de equipe, ser humano e humilde, fazer o bem e fazer bem. E que tudo isso está conectado aí à cultura, que vislumbramos um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa transformar sua vida ao acessar a melhor experiência de aprendizado do mundo. Aí tem aqui um exemplo de resultado de OKRs, né, de objetivo e resultado-chave. Então, o objetivo é estender o alcance da Coursera a novos alunos e os resultados-chave. Então, realizar testes AB, aprender e repetir maneiras de adquirir novos alunos e envolver os alunos existentes, aumentar os usuários ativos mensais na plataforma para 150 mil, criar ferramentas internas para acompanhar as principais métricas de crescimento e lançar recursos para permitir que os instrutores criem vídeos mais envolventes. Então, um exemplo aí prático. Aí, eles falam que foi justamente usar os OKRs que pavimentou o caminho para a missão da Coursera. Então, isso fez com que eles articulassem de uma maneira mais simples, onde eles queriam chegar, como eles iam atuar e tudo mais. E o ACO, até é uma mulher que ele cita antes, a Gila, mas o ACO, o Rick Levin, ele fala, não consigo imaginar onde estaríamos sem os OKRs. A disciplina nos obriga a olhar para trás a cada trimestre e nos manter responsáveis e olhar para frente a cada trimestre para imaginar como podemos viver melhor os nossos valores. E, de novo, falam aqui do mundo hiperconectado e que o que define uma empresa de maneira mais significativa do que as linhas de produtos ou a participação de mercado é, de fato, o comportamento. Que comportamento é a única coisa que não pode ser copiada ou comoditizada. E que empresas que superam a sua concorrência em termos de comportamento também a superarão em termos de desempenho. Que o modelo baseado em valor, que é a organização autônoma, esse é o lugar onde o legado de longo prazo ele é mais relevante do que o retorno sobre o investimento do próximo trimestre. Achei isso bem impactante. E que essas organizações não se limitam a engajar seus funcionários, elas os inspiram, elas substituem regras por princípios compartilhados, e os estímulos e reprimendas são suplementados por um senso comum de propósito. Então, realmente tudo estar alinhado, em sincronia. E são construídos muito em torno da confiança, de assumir riscos, de estimular a inovação e, consequentemente, vai ter mais desempenho e produtividade por isso. No passado, quando os funcionários precisavam apenas fazer exatamente as próximas tarefas,
ou seja, seguir ordens ao pé da letra, a cultura não importava tanto. Agora estamos vivendo em um mundo onde estamos pedindo às pessoas que façam as próximas tarefas darem certo. Um livro de regras pode me dizer o que posso ou não fazer. A cultura precisa me dizer o que devo fazer. E o Andy Grove, ele falava muito sobre a questão de metas qualitativas também, sobre acrescentar metas qualitativas para equilibrar as metas quantitativas. Então, eles acharam formas de medir o índice de confiança, então, como diretamente ligado à entrega, né? Então, evitar perguntas sobre percepções, então, evito perguntas às pessoas sobre suas percepções, não pergunto, você acha que essa empresa é honesta com você? Eu olho para os fluxos de informação, então ele buscava como medir ativamente essas coisas e o quanto podia de fato celebrar isso, né? Então, o quanto podia divulgar depois e tudo mais. O que mais, gente? Daí tem aqui, né? Então, dessas empresas de valor agregado, 96% tiveram alta pontuação em inovação sistêmica, 95% tinham um nível elevado de envolvimento, lealdade dos funcionários, e esse comportamento fora da caixa realmente equivale a um desempenho superior. 94% das empresas relataram um aumento da participação de mercado. Então, esse é um estudo chamado HAL, que cobriu 17 países e 16 mil funcionários. Então, um estudo bem grande. E a questão da cultura estar ligada à transparência ativa, em que os seres humanos se abrem, compartilham a verdade, se abrem aos outros e são vulneráveis. Então, vulnerabilidade, maravilhoso esse tema. Inclusive, não sei se vocês conhecem, mas a Brené Brown fala muito disso e é assim demais mesmo quando a gente entende que todo mundo tem suas vulnerabilidades, que tá tudo certo em assumi-las e que a gente não vai saber tudo assim da leveza. E fechando aqui, os OKRs e os CFRs construirão um alinhamento de cima para baixo, trabalho em equipe, autonomia e engajamento. De cima para baixo. Eles são os pilares de qualquer cultura vibrante voltada para valor. E é isso, gente. Eu adorei mesmo. Acho que sintetizou bem essa questão da cultura aí. E só complementando aqui, que eu achei interessante, que ele falou assim, que eles vão construir, né, o alinhamento de cima para baixo, trabalho em equipe, autonomia e engajamento de baixo para cima, né? Então, tipo, a cultura vai fazer com que todos se engajem, né, e se motivem a seguir, né, os OKRs. Então, daí já engatando, aproveitando para engatar o capítulo 19, né, a mudança de cultura, a história da Lumeris. Eu acho que eu vou chamar de Lumeris. Então, o Andrew Cole, ele está falando aqui sobre esse caso e achei legal, porque é mais um caso que mostra como é difícil implementar os OKRs no começo, né? Então, ele estava falando aqui, só explicando um pouco, né, essa primeira frase que ele meio que resumiu um pouco do que aconteceu, né? Colocar as pessoas certas no ônibus é preciso colocar as pessoas certas no ônibus, tirar as pessoas erradas e, por fim, acomodar as pessoas certas nos lugares certos. Só então você gira a chave e pisa no acelerador. Então, o que aconteceu ali foi uma mudança na RH mesmo, né, na Lumeris, né? Então, sobre quem é a Lumeris, né? Uma empresa líder na área de saúde e orientada por valores, né? Que estava numa encruzilhada e, enfim, daí foi nessa vez foi a mudança da cultura que foi que mudou, né? Os OKRs já existiam ali na Lumeris, né? E eles fazem um sistema, né, de prestação de cuidados de saúde que incentiva a prevenção e desencoraja testes desnecessários ou prejudiciais e as internações hospitalares. Eu achei bem interessante isso daí, né? É como se ele fala aqui dos médicos, né, que fazem cuidado primário e assumem a responsabilidade por seus pacientes do berço ao túmulo.
Então, o objetivo é melhorar a qualidade de vida, ao mesmo tempo que se conservam recursos, dólares preciosos. Eu achei bem interessante isso, porque né, às vezes, né, ao longo da vida aí a gente vai descobrindo que tinha uma doença e você pensa, nossa, como que eu não soube disso antes? E eu achei bem interessante isso daí, porque é, além de você descobrir, né, previamente, né, sobre essas doenças, você pode também prevenir outras, né? Que os hábitos acabam nos gerando, né? Os hábitos ruins acabam nos gerando. Então, eu achei bem interessante. É, e daí ele estava falando aqui uma questão ali que os médicos tinham dificuldade de saber quais serviços são requisitados em seu nome, principalmente quanto eles custam, nesse sentido, como é possível responsabilizá-los pelos resultados financeiros, enfim, né? Era um dos desafios deles, né? Então agora começa a história aqui que o Andrew Cole estava contando sobre a situação que estava na Lumeris, né, quando ele chegou, né? Então, ele estava falando assim que lá já tinha os OKRs. Então, e o que acontecia é o que você imagina-se que é muito fácil de acontecer, né? Que eles tinham definido os OKRs de forma assim mais conveniente. Então, assim, o que eles queriam era dar check. Então, assim, nós conseguimos cumprir, né? Então, e falou que ficava lindo no PowerPoint, mas não era verdadeiro, né? Então, porque o pessoal sentia, né, essa cobrança que é o OKR no final das contas, né, por ser transparente e tudo mais, então eles, né, balizavam ali para ficar viável, né? Então, e daí, quando examinou, né, os objetos, né, o que eles tinham colocado ali, as pessoas, eles viu que não estava conectado com o trabalho real. Então, era uma coisa ali, assim, que não estava conectado com o que ele estava fazendo ali no momento, né? Em muitos casos, eles não tinham ideia de como os seus objetivos se ligavam ao que estávamos trabalhando para alcançar. Tudo feito para deixar a fachada bonita. Então, o objetivo do OKR, que é, né, você conseguir a fazer a empresa avançar, crescer e engajar todo mundo, não existia, né, no caso, né, porque era só, o pessoal só fazia, acho que não foi orientado da forma correta e eles fizeram de qualquer jeito, enfim, né, só para deixar a fachada bonita, né, como eles falaram, né. E assim, aquela pergunta, né, que ficava ali, né, o que eu ganho com isso, né? Então, embora o OKR tivesse a intenção sincera de melhorar o estabelecimento de metas e a comunicação colaborativa, as pessoas não confiavam nele. A menos que mudássemos o ambiente, ele não conseguiria ser bem sucedido. Então, é isso que ele se ligou assim, olha, é a questão de cultura mesmo que a gente precisa mudar, né? Então, daí só avançando aqui já, né, que o que ele fez? Ele teve que, então, tirar alguns líderes, né, ele fala que a Lumeris tinha alguns líderes em nível sênior com uma abordagem autocrática e antiquada. Então, ele viu que eram pessoas, né, ainda mais os líderes que precisam inspirar e, né, com exemplo, né, que a gente já viu várias situações aqui, como eles abraçando os OKRs, né, como é importante isso, né, para que todos se motivem, né. Então, provavelmente viram que não ia dar, eles não iam abraçar isso, então tiraram essas pessoas, né? Que ele falou, né? Tirou do ônibus essas pessoas, né? E daí ele viu que o pessoal não estava vivendo os valores fundamentais, né? Então, responsabilidade pessoal, conformidade legal, paixão pelo trabalho e lealdade à equipe. Então, isso não existia, né? Dele fala aqui, né? Se não estivermos caminhando junto, então eles falaram ali de novo, né? Tentaram reabordar nessa questão dos OKRs. Falou, olha, se a gente não estiver caminhando juntos, sinalize, ou envie um e-mail, né? Ou simplesmente nos aborde no corredor e nos diga, né? O que não estamos conseguindo fazer, né? E demorou 3 meses para que alguém aceitasse o nosso convite. Então, de novo, né? Uma jornada um pouco longa, né? Então eles foram conversando, né?
quase que um a um, né, foi necessária uma conversa de cada vez para convencer nossos funcionários de que a colaboração, a responsabilidade compartilhada e a transparência seriam recompensadas e para mostrar que não precisavam ter medo da nova Lumeris, né? Então, pelo que eu entendi, até ele comentou em algum ponto aqui que, se não me engano, houve uma fusão, né, de duas empresas, né? Então, realmente, né, tinha uma empresa com uma cultura, Lumeris com outra, né? Então, eles estavam fazendo uma nova. Eu não sei se eu estou confundindo a história, mas eu acho que é isso aí, tá? Depois vocês me corrijam qualquer coisa. Então, ele fala aqui que levamos menos de 18 meses para substituir 85% de nossos profissionais de RH. Então, imagina, né, a mudança que aconteceu. E daí e com isso eles fortaleceram a gerência intermediária. Então, que era o problema deles, né? Quando estiver completo, a nova cultura corporativa estará garantida, né? E qual que é o objetivo dele? Quais que eram os objetivos, um dos objetivos deles, né? Instituir uma cultura que atrelhe e retenha colaboradores de nível A. Então, e isso é uma coisa que até eles tinham comentado antes, assim, como é essa questão da cultura, né, para você justamente não perder, né, esses funcionários, né, não ter essa rotatividade, né, e aqui eles falam que os resultados chaves que eles fizeram, né, para conquistar isso, né, focar a contratação de gerentes líderes de nível A, otimizar a função de recrutamento para atrair talentos de nível A, refazer todas as inscrições de cargos, treinar todos os envolvidos no processo de entrevistas, garantir oportunidades de coaching e orientação contínuas, criar uma cultura de aprendizado para o desenvolvimento de novos e antigos funcionários. Então, com isso, eles, né, garantiram a entrada e a retenção, né, desses funcionários. Então, eis que surgiu o OKR na Lumeris. Então, no final de 2015, pedi à minha equipe de RH para estudar detalhadamente a tentativa anterior da empresa com os OKRs. Se tivéssemos de fazer outra coisa, precisaríamos treinar novamente todos da empresa. Então, eles já, os funcionários que permaneceram ali, eles já tinham uma ideia de OKR que precisaria, às vezes, ser desconstruída para ser construída novamente, né? Então, eles tiveram esse cuidado, né? No mês de abril, relançamos a plataforma com um programa piloto de 60 dias para 100 funcionários e o nosso grupo de operações. Então, daí em menos de 2 semanas, eles estavam enviando e-mails para o grupo piloto, né? Porque você escreveu esse objetivo dessa maneira, qual é a métrica aqui? Eu não entendi esse OKR, né? Então, eles foram mesmo discutindo em cima disso, né? E até que eles ganharam, né? Ganharam o apoio de nossas tropas aos OKRs. Não foi fácil ou instantâneo, longe disso. A transparência é algo assustador. Admitir os seus fracassos de forma visível e pública pode ser aterrorizante. Então, é uma coisa que realmente, né? A gente deixar os nossos objetivos transparentes é deixar também que é visível as nossas falhas, né? Então, ele é a cultura de você desconstruir isso, né? Esse terrorismo, né, que tem em cima disso, né? É o desafio, né? Então, quando começamos a ter conversas honestas, vulneráveis e de mão dupla com nossos subordinados diretos, começamos a ver o que os motiva, né? Então, ele fala assim até que foi quando você vai entendendo, né, esse processo, né, de você mergulhar e definir os OKR, eu entendi dessa maneira, sabe? Você definir os OKRs e você ali até você acertar a mão, né, no OKR, que é o correto, e você, né, e é o mesmo que importa, e você tentar atingir ele, é muito um processo como se você estivesse submergindo, assim, metros, assim, mergulhando, assim, né, quase que, eu imagino assim, esse sufocante, assim, sabe, esse ambiente, assim, sufocante de você não saber se você vai conseguir e tal, mas que quando você volta à superfície, então quando você consegue
você conquista, né? A sua empresa avança, né? Você entra em êxtase, né? Então, é mais ou menos isso que o OKR faz, né? Então, ouvir a necessidade de reconhecimento pela importância de que estão fazendo é parte do processo. Então, você precisa, né, ouvir, né, também, né, e também você entender, né, que é necessário o reconhecimento, né, também, né. Então, com isso, você vai atrelando, né, você vai incorporando o OKR, né. Eles começam a perceber que não havia vergonha em tentar o seu melhor e falhar, já que os OKRs os ajudavam a falhar de maneira inteligente e falhar rápido. Então, com isso, a maré tinha virado. 72% definiram pelo menos um objetivo alinhado aos objetivos da empresa, então algo que não ocorria antes, né? 92% do grupo piloto disseram que agora entendiam que o que o meu gerente espera de mim. Então, estava alinhado, né, com o objetivo também da sua área, né? E daí, Mari, se você quiser dar continuidade aqui a partir da transparência sem julgamentos, agradeço. Oh, eu vou ser bem sincera, o restante ele fala muito sobre, ele traz só um case de um dos CEOs, se eu não me engano, falando sobre que ele não gostava de amarelo, então para ele ou o OKR estava verde ou o OKR estava vermelho, então por isso que ele traz essa analogia, mas eu queria muito falar sobre o capítulo como um todo, porque eu acho que é um desafio que todas as empresas enfrentam. Inclusive, é um desafio que a gente presencia hoje muito nas empresas, né? Dessa implantação, como essa implantação ela não se torna superficial. Ah, então tá bom, tem uma apresentação de resultados. Ah, então tá, eu vou apresentar o resultado de uma maneira qualquer. Então, você percebe que a pessoa não se prepara para aquele resultado, que a pessoa não discute aquele resultado. Então, a importância do que a Lumière fez de capacitar os gerentes como coaches. Então, toda essa transformação, todo esse olhar para eles, primeiro que eles trocaram 85%, né, Rô, da equipe, para que conseguisse mudar essa cultura organizacional. E ele falou, olha, primeiro eu vou mudar a cultura para depois voltar. Inclusive, é a frase que ele inicia o capítulo, né, Rô, que ele fala aqui, que é uma frase do Jim Collins, colocar as pessoas certas no ônibus, tirar as pessoas erradas e, por fim, acomodar as pessoas certas nos lugares certos. Então, o quanto ele precisou fazer essa transformação. Mas eu acho que, para mim, assim, o overview do capítulo é o quanto, se você não tem coaches preparados, se você não tem gerente, se você não tem a liderança preparada para tocar um projeto como esse, o quanto o projeto se torna superficial. O caso da Lumiris foi um exemplo, assim, do que acontece, né, tendo o OKR sem ter a cultura, né, mesmo, né, porque a cultura é como se abraçasse, né, é o que, na verdade, é isso, né, a cultura vai abraçar e não vai deixar ir embora, né, vai persistir ali até que dê certo, né, e isso vai criar profundidade, né. E se não ficar, é só o PowerPoint para dar check mesmo. Oi, gente. Tô Oi. quieta, não falei nada. Esperando você falar. Tô educada, me contendo. Daí ia perguntar se estava com febre já. Gente, eu tive um problema de... Vamos abrir as nossas vulnerabilidades. Eu tive um problema de despertador hoje. Aí eu não li, porque eu ia ler hoje cedo. Mas eu fiz questão de participar porque fala de cultura, né? Que é algo que vocês sabem que eu gosto muito, né? E o que eu acho... É muito forte esses dois capítulos, eu achei. São muito fortes. E a questão de, por exemplo, do exemplo, e uma coisa que eu acho que a gente está passando muito por isso, né, Mari? A gente e a equipe, da gente achar que não está nada certo. Ah, a gente está fazendo, né, Chafi? A gente está passando por isso. A gente está fazendo o OKR. Ah, não, mas esse OKR não, ele está muito frouxo. Não, esse OKR não é esse. Nossa, dói, tá doendo.
Mas a gente vai chegar lá, de 2022 já está melhor, né, Chá? É bom saber que não é só a gente que está sofrendo com isso daí. Não, Estamos. Que a gente Estamos. Aí a olha gente vai para a assim, nossa reunião de resultados. Meu, aí eu fico me questionando, sabe? Assim, por quê? A gente fez os OKRs do jeito que ele falou. A gente quer dar check, entendeu? Então, como a gente está muito acostumado com o KPI, né? O KPI é realmente bater a meta do processo. Então, a nossa cabeça está muito voltada para KPI. Então, e aí a gente percebeu no meio do processo que não é isso, OKR. A gente precisa ir além. Então, só compartilhando da dor, assim, que eu fiquei ouvindo vocês falando, e a Mari me mandou uma mensagem aqui também, falou, eu acho que é muito o que a gente está passando. E é isso, eu acho que a gente está toda a equipe em base de aprendizado, assim, a gente está apanhando, todo mundo está apanhando. Não sei, eu estou falando por todos da equipe, mas é a sensação que eu tenho de todos nós. né? Eu confesso assim que às vezes eu tenho vontade de desistir disso. Mas Não eu acho desista, Rô, supere. Desistir não é uma opção, hein? então, mas assim, é a receita de sucesso, é inquestionável isso, né? Então a gente só tem que adaptar para o que a gente realmente a gente tem que achar o que importa para a gente, né? Eu acho que esse que é o desafio, achar o que importa e até o final do livro eu tenho certeza que eu vou a ficha vai cair do que realmente importa para a gente conseguir definir os OKRs, né, que vão realmente trazer resultado para a gente. Ô, Rô, e eu tô para te falar que eu acho mais difícil você definir o objetivo. E principalmente aqueles objetivos lá na frente. Porque você mensurar esses objetivos não é tão difícil. O difícil é você ter o foco do entendeu? O difícil é realmente você olhar e falar, ok, esse é meu foco agora. Uhum. Essa é uma dor. Essa é a dor. Meninas, posso falar Oi, uma Gi, coisinha? bom Com dia. certeza. Hoje Bom eu dia. eu lembrava da Lumière toda vez que Lumière, daí vinha o logo da Olha, eu tenho 3 coisas para contribuir sobre essa leitura. Eu tenho um material que eu escrevi para a Uninter sobre comunicação organizacional que eu posso compartilhar com vocês. É uma aula inteira, então são 15 páginas, mas ele fala um pouco sobre a cultura na comunicação organizacional, como que é importante a cultura para a comunicação, né? Essa é uma questão que não é apontada aí nesse livro, mas eu acho que na comunicação interna dessas empresas, talvez eles trabalhem essa questão da cultura e do OKR, talvez seja um lugar para eles estimularem. Então, eu vou mandar para vocês. A outra coisa que eu queria falar é sobre a dificuldade da nossa empresa, na nossa realidade, né, de montar os OKRs, e eu também estou igual a vocês. E como o meu empreender é muito solitária, isso dificulta ainda mais porque eu não tenho com quem debater. E aí, isso que mais é difícil para mim no meu empreender é o fato de eu ser solitária. Mas eu tenho pensado que talvez um meio para mim seja estabelecer objetivos assim, objetivos na área da gestão. Na área da gestão, eu tenho que melhorar isso. Objetivo na área do meu marketing. No meu marketing, eu tenho que melhorar isso. Subdividir por áreas os OKRs e escolher áreas e fazer. Eu acho que 3 meses para mim é muito tempo, então tentar fazer de 2 meses. É uma forma que eu tenho pensado que eu acho que para mim o resultado será melhor. Essa é a minha segunda contribuição. E a minha terceira é que essa Lumeris aí, que eles falam, é uma empresa de saúde. E eu vejo na minha realidade diária como são as empresas de saúde. Eles são piores do que nós. Parece que eles são desnorteados total. Sabe? Eu não Coisa sei boa, não estamos perdidos sozinhos.
Mas eu acho que na saúde eles são piores do que nós, no desnorteamento, porque o profissional da saúde ele é muito técnico no fazer, né? E eles não Verdade. conseguem, às vezes, enxergar o paciente como cliente. É feio falar isso, mas o paciente é um cliente. E eu acho que na empresa de saúde eles têm mais dificuldade de enxergar isso. E eu tinha uma cliente, até pouco tempo atrás, que era um cliente que a Camila falou que eu tinha que dispensar na mentoria, e eu consegui, que era a Agile Care, que era assim, a coisa não andava com eles, porque eles escolhiam os temas do post, eram todos complexos, aí um mudava, eram 3 sócios, depois que estava pronto, outro mudava, e aí eles mudavam coisas que não tinham nada a ver. Ah, eu quero tirar essa massazinha do card. Era assim, nesse grau. Coisas, sabe? Então eu vejo que na saúde eles estão assim, e eu hoje em dia eu acompanho as redes da Agile Care, porque né, eu já seguia e tal. Tá muito pior do que quando eu fazia, porque agora eu não consigo nem entender o que eles estão escrevendo. Eu não consigo entender com quem eles estão falando, porque a Agile Care, ela era uma empresa bem parecida com a Lumeris. Ela prestava serviço para empresas de saúde, para operadoras. É bem e eu não consigo entender com quem eles estão falando. Hoje eu tenho uma reunião, até por isso que eu estou tomando café, porque eu tenho reunião 8h30, senão eu vou me atrasar. E é numa empresa de saúde também, e eu vou chegar lá hoje, eu vou ter que dar uns cortes, eu vou ter que enquadrar. Eles falaram, não, vou enquadrar algumas pessoas, essa não é a nossa linha editorial, esse não é o... Então eu vejo que na empresa de saúde é mais difícil do que nas outras, essa questão. Falta um pouco de humanidade, né, Gi? Falta humanidade e falta organização mesmo, sabe? Uhum. Eles Pois não. é. Por exemplo, nós vamos ter o Dia do Médico agora, né? Dia 18 de outubro. Eu já vou fazer uma coisa para o WhatsApp, porque eu sei que daí um dia antes eles vão me pedir, porque eles não se organizam com nada. Daí Então, você já Gi, dá, mas já dá o será que é toque. saúde? Ou será que é, por exemplo, você deu azar nas empresas de saúde que você pegou? Não, eu acho que na saúde, sabe por que que eu vou te dizer que eu acho que é na saúde? Porque quando eu trabalhava no Sebrae, o Sebrae identificou esse problema nas empresas de saúde e chegou a fazer um projeto só para as empresas de saúde em Londrina. Então, Nossa. era um projeto que identificava assim, ó, que eles tinham que ter processo. O cliente liga, o que que a pessoa vai fazer, como que vai remarcar essa agenda, como que vai fazer essa confirmação de presença. Era o problema no layout da clínica, os problemas, eles vão em todas as ordens, porque o médico, ele só sabe ali a fazer a parte técnica dele, mas ele não consegue pensar a empresa dele como uma empresa Exato, exato. Você da gestão. conhece tem uma, acho que uma revista chamada Medicina S.A., alguma coisa assim, ou Médicos S.A. Eu vou te mandar depois para você dar uma olhada, achei bem interessante, estava pesquisando para um cliente nosso, né, que atende, né, o ramo médico também, e ele traz matérias assim mais de business para os médicos, assim, Isso. achei bem interessante. Uhum. E é uma coisa Compartilhar assim, ó, contigo. que eu não tinha noção, mas eles têm uma perda de produtividade, de ociosidade na agenda muito grande, porque muitos pacientes não vão, Uhum. sabe? E é só Então, definir um processo que isso vai, né, diminuir, né? isso, e talvez eles tenham que automatizar. Uhum. Empresas com médico de ginecologista, por exemplo, as grávidas, elas mandam muito, elas têm muitas dúvidas. Então, há de se pensar que talvez seja o caso de colocar uma enfermeira só para responder as, Que as, legal. as dúvidas As das gestantes dúvidas. no canal de Uhum. WhatsApp, porque o médico não consegue interromper toda hora. Nós somos criados no imediatismo, todos nós. A gente mal acostumou com o imediatismo. A gente quer uma coisa
Nossa, eu estou dizendo nós, a sociedade toda. Sim. A gente quer uma coisa para aquela hora, a gente não tem paciência de esperar. Uhum. Sim. É bem isso mesmo. Hoje, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio que você falou de subdividir os OKRs por áreas da empresa, desculpa, voltando, né? Esse tópico aí. Tá anotado, viu? É uma coisa que eu acho que a gente está fazendo instintivamente, mas que realmente eu acho que Eu deixa acho que mais claro, né? nós somos pequenas, Uhum. né? A gente tem que pensar que a gente tem pequenos problemas para resolver, pequenos na dimensão, né? Eu digo, mas escolher. Esse mês eu vou resolver o problema da gestão, esse mês eu vou resolver o problema do marketing, esse mês eu vou resolver aqui. Para a gente não se perder no monte de coisas que a gente tem que fazer e fazer sozinho. Verdade. Eu acho isso bom, até quando a gente conversou lá atrás, a gente conversou sobre áreas, né? A gente precisa dar uns checks em algumas coisas, mas acho que é super aplicável. A questão é que a dor vai ditar, assim como a dor dita o estudo, vai ditar a atenção, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, então Exato. precisa priorizar. Oi, Gi? Talvez seja um período muito longo para a gente. Talvez os nossos OKRs eles tenham que ser mais simples e num tempo menor. E poucos, né, gente? O livro fala sobre isso. Não adianta a gente definir 20, ok? Se concentre em 3. Se você tiver 3 muito bem definidos e uma meta e um caminho traçado para atingir esses 3, já está de bom tamanho. Começa pelo trimestral, depois vai para um OKR anual. Então, acho que isso também faz sentido. O livro ensina aí por pequenas partes, né? Para a gente Tem não uma dar essa pessoa, tem uma pessoa aqui que eu fiz uma mentoria no ano passado, que ele tinha um Trello, e aí esse Trello, ele tinha os departamentos, ele trabalhava sozinho, e aí ele tinha os departamentos, porque a visão dele era, minha empresa vai crescer e eu preciso ter isso estruturado. Então, beleza, né? A gente brinca, coloca o chapéuzinho financeiro, coloca o chapéuzinho comercial, coloca o chapéuzinho, né? Fica trocando. Mas se você tem essa visão, eu acho que facilita, sabe? E aí entra no delegar também, né? Quando você vê que determinadas coisas não são o seu core ali, que você vai gastar muito tempo, mas se você tiver a clareza, daí eu acho que funciona, sabe? Então, mas aí, gente, o que eu vejo que talvez a gente erre, e assim, não é erre, eu acho que não existe certo e errado, existe o que se adapta, né? Mas, por exemplo, qual o objetivo? O objetivo ele tem que ser um objetivo mais amplo. Então, assim, qual é o teu objetivo? Aí dentro, quais são os KRs dentro das áreas para eu fazer esse meu objetivo acontecer? Por quê? A empresa, ou ela tem cultura, ou ela não tem cultura, a cultura que você quer, né? Ela sempre tem cultura, né? Ou ela tem, ou ela não tem a cultura que você quer. Ponto. Não importa se você mexeu na gestão, se você mexeu, entendeu? Então, eu acho que o nosso principal engano é a gente querer, eu acho que não é um objetivo por área, Gi. Assim, falando do que a gente está apanhando na G. Eu acho que é um objetivo geral. Então, assim, o que você quer, né, para a tua empresa? Eu quero que a minha empresa seja reconhecida em 2021. Por exemplo. Tenha tantos clientes. Então, assim, aí, dentro desses clientes... Tem razão. Entendeu? Qual é o meu KR para marketing? Então, qual é o meu KR para gestão? Quero que a empresa tenha tantos clientes. O que eu tenho que fazer isso na gestão para ela alcançar esses clientes? O que eu tenho que fazer isso? Você tem razão. Você tem razão. Entendeu? E principalmente porque você é sozinha, Gi. Tipo, ainda nas empresas é mais fácil, por exemplo, a gente tem o nosso objetivo macro e cada setor define o seu objetivo, alinhado com o objetivo macro. Mas para você que é sozinha, se você ir criando vários objetivos, você abre vai pirar. Vai pirar. Você vai pirar. Sim. E outra coisa, o que também é uma coisa que a gente cometeu um erro, até a Nayara não tá, mas nossa, também não é erro, vamos lá, vamos mudar.
Na nossa última reunião de resultados, a Nayara veio toda feliz, né? E ela é toda, né? Ela gosta de bater meta, né? Nayara, olha, dá uma meta, essa menina gosta de bater. A Nayara ficou falando, cumpri isso, cumpri aquilo, toda feliz. Tá, aí eu falei, então agora volta para o seu objetivo. Isso fez você cumprir seu objetivo? Ela, não. Eu falei, então os KRs estão errados. Não é que os KRs estão errados, mas o principal é cumprir o objetivo. Talvez o objetivo dela seja de um período mais longo para as ações que ela colocou. Não é uma coisa assim que vai fazer. Então a gente está apanhando, né? A gente está aprendendo. Sabe o que também? Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai ser um processo natural. E a gente vai conseguir chegar ao objetivo com mais clareza. Eu acho que é nesse começo que a gente bate um pouco a cabeça. Eu, pela minha trajetória profissional, né, pela minha formação acadêmica, por exemplo, quando eu tinha que fazer um pré-projeto para o mestrado, aquilo era um monstro para mim. Aquilo era um monstro. Eu não sabia o que era. Introdução, objetivo, metodologia, problema. Eu não sabia. Organizar isso na minha cabeça, aquilo era um monstro. E se eu pegar hoje, se um aluno chegar para mim hoje e falar assim, eu tenho um projeto, o que você quer fazer? Qual que é isso? Não, teu objetivo é esse, o teu problema. Hoje eu consigo organizar, porque depois, quando é um amadurecimento. É um amadurecimento, é o mesmo processo de uma criança no letramento. Ela começa ali, até que ela amadurece para formar frase. Eu penso que é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é não desanimar. Isso é o principal, é manter a nossa inteligência emocional, é não desanimar e fazer um pouquinho, pelo menos, de cada vez, estar em movimento. E outra, Gi, a hora que desanimar, porque eu acho que desanimar faz parte do ser humano, assim, né? Falar assim, igual a Rô falou, tenho vontade de largar tudo e vender coco. Todo mundo pensa isso. Algumas vezes... Eu também. Todo mundo pensa. Aí no outro dia você fala, não, tá tudo certo, agora vamos continuar, né? Porque, na verdade, você não quer vender coco, né? A gente acha que a gente quer. Aí, o que é importante, principalmente você não, todo mundo, mas mais você que é sozinha, sai para conversar, marca um almoço, entendeu? Porque para ouvir outras pessoas, sabe? Eu e a Mari, a gente tem muito disso, assim, pelo menos acho que uma vez por semana a gente tem almoço com alguém para pegar opinião. Aí tem horas que você sai do almoço mais desesperada, porque daí você fala, meu Deus, agora acabou. Aí no outro almoço você fala, não, tá tudo bem, estamos no caminho certo, porque não é o que todo mundo fala é verdade, né? É soberana a verdade, você vai filtrando, porque o que dá certo para um não vai dar certo tudo para você, né? Mas eu vou falar que isso ajuda muito, assim, a conter a ansiedade. Eu já tenho feito isso. Aqui no grupo mesmo, no paralelo, eu tenho conversado muito com a Aline, né, Aline? No paralelo, nós temos conversado. Eu participo de uma confraria também, quero aproveitar e convidar todas as mulheres desse grupo, é uma confraria de mulheres. Queremos! Então, lá, a gente debate muito, a gente se apoia no sentido assim, fiz um post hoje nas minhas redes, por favor, curtam lá, comentem, porque eu preciso melhorar a entrega desse post. E a gente, é uma rede de apoio mesmo, e lá a gente conversa muito sobre isso, eu vou mandar o link para vocês, eu só não vou mandar agora, porque senão eu vou me atrasar, porque eu tenho reunião daqui a pouco. Depois você manda. Mas depois eu mando. Legal. Isso que vocês estão falando da rede de apoio é muito importante. Nossa, eu acho que é primordial, porque é o que eu falo da solidão, assim, que bate, e a gente tem que tomar decisões, e como estava no capítulo anterior, você é técnico, daí você acha que o tanto que você trabalha é o que vai gerar o resultado para você. Mais ou menos assim. E aí, à medida que você se torna um líder, e você sendo dono da empresa, você invariavelmente vai ser, né, um gestor, tendo equipe ou não, você
na verdade, está sendo assertivo e vai ser reconhecido pelas decisões corretas que você toma. E como que você vai tomar decisões corretas? Se você não tiver com uma boa inteligência emocional, não tiver bem consigo mesmo, com o que você está fazendo. Então, eu acho que tem muito do olhar para dentro, assim. E à medida que a gente conversa, quando a gente conversa, parece que o problema diminui, né? Assim, às vezes um problema que é muito grande para a gente, porque você está muito envolvido. Por isso que eu falo que eu resolvo metade dos meus problemas tomando banho. Porque aí é o momento que eu viro a chave e eu paro de pensar naquilo, daí a solução meio que vem. Eu acho que é isso, sabe? A gente conseguir conversar com outras pessoas tem o mesmo efeito, assim, a gente conseguir ver outras perspectivas, e daí tem isso de também se aproximar de pessoas certas, né? E aí a gente vai se apoiando cada vez mais. É bem isso. É isso, né, galerinha? Muito bom Gente, conversar com vocês sempre. Sempre, né? Tô precisando ir também. Tem um cliente agora também. Belezinha. Eu tenho um cliente bem chato, gente. Bruno Bolos, eu vou ter que comer um bolo hoje. Para conter esse nervoso, entendeu? Bruno Bolos, não vai ter jeito de sair de lá sem comer. Eu fico Impossível. com muita raiva de vocês, você não tá entendendo. Eu quero receber um bolo na minha casa, Camila. Não importa se o aniversário próximo vai ter ou não, hein? A Marli, alguma coisa assim, que é do grupo lá, não tá aí, né? Que isso já leva um puxão de orelha cedo, falando em bolo essa hora. Ah, é verdade. É verdade. Eu